Já parou para pensar, por que um diamante, uma rocha que não serve para comer ou construir, vale tanto? Ou por que a água, algo tão comum, se torna o bem mais precioso no meio de um deserto árido? A resposta para essas perguntas reside em um dos gatilhos psicológicos mais poderosos que moldam nossas decisões: a escassez. Nosso cérebro, de forma quase automática, atribui um valor imensamente maior a tudo aquilo que é raro, limitado ou difícil de obter. É um fenômeno intrigante que nos leva a agir de maneiras que nem sempre compreendemos. Mas por que agimos assim? Por que um estoque limitado, ou últimas unidades, nos faz correr para comprar algo que talvez nem precisemos tanto? Essa é a ilusão da escassez em ação, uma força invisível que opera em nosso dia a dia, desde as edições limitadas de um tênis até as últimas vagas em um curso disputado. Este comportamento não é aleatório. Ele é profundamente enraizado em nossa neurobiologia. O viés da escassez funciona como um atalho mental, uma espécie de hack que nosso cérebro utiliza para tomar decisões rápidas. Quando percebemos que algo é escasso, a ameaça de perder a oportunidade, de ficar sem aquilo, ativa áreas cerebrais relacionadas à urgência e ao desejo. É como se um alarme interno disparasse, nos impulsionando a agir antes que seja tarde demais. E aqui está um fato interessante e crucial. A aversão à perda é um motivador muito mais forte do que o desejo de ganho. Preferimos evitar a dor de perder algo a ter o prazer de ganhar algo de valor equivalente. Essa dinâmica primal nos torna incrivelmente suscetíveis à engenharia social. Empresas e marqueteiros, mestres na arte da persuasão, exploram essa vulnerabilidade com maestria. Eles não apenas vendem produtos ou serviços, eles vendem a percepção de escassez. Quantas vezes você já se deparou com slogans como oferta por tempo limitado, somente hoje, exclusivo para os primeiros 100 clientes, ou restam poucas unidades? Essas não são apenas frases de efeito, são gatilhos psicológicos cuidadosamente elaborados para ativar o nosso medo de perder. O objetivo é criar uma sensação de urgência, de que aquela oportunidade única está prestes a desaparecer, forçando-nos a tomar uma decisão impulsiva, muitas vezes sem a devida reflexão. É uma tática eficaz, porque mexe com algo muito profundo em nosso processo decisório. Pense em quantas vezes você, o espectador atento, já caiu nessa armadilha. Talvez você tenha comprado aquele item que não precisava, apenas porque acabaria logo, ou aceitou uma proposta de valor duvidoso porque era a última chance. A verdade é que somos todos suscetíveis a essa manipulação, e reconhecer isso é o primeiro passo para nos protegermos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mas essa suscetibilidade à escassez não é uma falha recente do nosso cérebro moderno. Suas raízes são profundas, evoluindo ao longo de milênios, em um passado onde a escassez não era uma tática de marketing, mas uma realidade brutal e constante. Pense nos nossos ancestrais, vivendo em um mundo onde cada recurso era limitado. O alimento era escasso, a água potável era rara, e um abrigo seguro, uma oportunidade de sobrevivência. A capacidade de identificar, valorizar e proteger o que era raro era, literalmente, uma questão de vida ou morte. Aqueles indivíduos que desenvolveram um sistema mental para reagir rapidamente à percepção de escassez tinham uma vantagem evolutiva. Eles seriam os primeiros a garantir a caça, a encontrar as frutas mais raras, a proteger o território mais fértil. Essa predisposição, forjada na dureza da sobrevivência, não desapareceu com o advento da abundância moderna. Ela está codificada em nossos genes, esperando ser ativada. Mesmo vivendo em sociedades onde a comida é farta e a água flui das torneiras, o instinto de valorizar o que é limitado permanece. Nosso cérebro ainda opera com um software antigo, projetado para um hardware de caçador-coletor, reagindo a sinais de escassez como se nossa sobrevivência dependesse disso. É por isso que um item exclusivo, ou uma edição limitada, ainda nos causa um frisson, mesmo que, racionalmente, saibamos que não precisamos dele. A neurociência moderna nos ajuda a desvendar o que acontece em nosso cérebro quando somos expostos à escassez. Quando a percepção de algo raro ou de uma oportunidade que pode ser perdida surge, nosso sistema de recompensa, fortemente associado à dopamina, é ativado. A dopamina não é apenas o neurotransmissor do prazer, é também o da motivação e da antecipação. A perspectiva de obter algo que é escasso ou de evitar a perda de algo valioso libera dopamina, criando uma sensação de euforia e urgência que nos impulsiona à ação. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisões racionais e controle de impulsos, pode ser sobrecarregado. Sob a pressão da escassez percebida, a tomada de decisão consciente é comprometida e tendemos a agir impulsivamente.
Estudos clássicos, como o do psicólogo Stephen Workel, ilustram isso perfeitamente. Em um experimento, participantes classificaram biscoitos idênticos em 2 potes. Um pote continha 10 biscoitos, o outro, apenas 2. Os biscoitos do pote com menos unidades foram consistentemente avaliados como mais desejáveis, mais atraentes e de maior qualidade, simplesmente pela sua escassez. A quantidade limitada aumentou o valor percebido, mesmo que o produto fosse exatamente o mesmo. Isso demonstra como a escassez pode distorcer nossa percepção de valor, fazendo-nos acreditar que algo é intrinsecamente melhor só porque é raro. Mas a escassez não se limita apenas a bens materiais. Existe também a escassez social e psicológica. Pense na escassez de tempo, de atenção ou de oportunidades. A sensação de que o tempo está se esgotando para realizar algo, ou a dificuldade de conseguir a atenção de uma pessoa muito ocupada, aumenta o valor percebido desses elementos. A exclusividade e o pertencimento a grupos restritos ou clubes seletivos também criam uma forma poderosa de escassez social. Ser parte de algo que poucos podem acessar confere um status, uma sensação de valor e pertencimento que é altamente desejada. Isso explica o fascínio por convites exclusivos, listas de espera e comunidades fechadas. E, de forma ainda mais sutil, a era digital criou uma escassez artificial. Plataformas de mídia social, por exemplo, podem limitar a visibilidade de certas postagens, criando uma escassez de atenção que motiva os criadores de conteúdo a se esforçarem mais. Ou a sensação de que apenas alguns visualizaram seu perfil pode gerar um desejo de aumentar sua popularidade online. As curtidas e visualizações limitadas em certos contextos digitais são uma forma moderna de escassez, operando nos mesmos princípios psicológicos. A raridade, seja ela real ou fabricada, material ou social, continua a ser um motor poderoso do comportamento humano. Entender esses mecanismos é o primeiro passo para não ser uma marionete em suas mãos, mas sim um mestre em sua orquestração, preparando o terreno para como podemos usar esse conhecimento a nosso favor. É fundamental, portanto, desenvolver uma viseira mental, uma espécie de filtro cognitivo que nos permita identificar as táticas de escassez em tempo real. Isso significa aprender a diferenciar a escassez real, aquela que decorre de limitações genuínas de recursos ou tempo, da escassez fabricada, meticulosamente orquestrada para nos manipular. Quando nos deparamos com uma oferta imperdível ou um último item em estoque, o primeiro passo é pausar. Pergunte-se: essa escassez é inerente ao produto ou serviço ou é uma estratégia de marketing? Eu realmente preciso disso agora. Ou estou sendo impulsionado pelo medo de perder uma oportunidade que talvez nem seja tão boa assim? Para tomar decisões conscientes e evitar os impulsos gerados pela escassez, precisamos de ferramentas. Uma delas é a regra dos 3. Antes de qualquer compra ou decisão importante motivada pela urgência, espere pelo menos 3 horas, ou se possível, 3 dias. Durante esse período, a adrenalina diminui e a parte racional do cérebro retoma o controle. Pesquise, compare, avalie o valor intrínseco do que está sendo oferecido, sem a pressão do relógio ou da última unidade. Essa pausa estratégica é um escudo poderoso contra a engenharia social. Mas a compreensão da escassez não serve apenas para nos proteger da manipulação. Ela oferece um caminho para aumentar nosso próprio valor de mercado de forma ética e estratégica. Se o cérebro humano supervaloriza o que é limitado, podemos aplicar esse princípio ao nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Como? Criando nossa própria escassez. Isso não significa se tornar inacessível ou arrogante, mas sim cultivar habilidades, conhecimentos e experiências que são genuinamente raros e valiosos. Tornar-se raro em sua área de atuação envolve buscar a especialização profunda. Em vez de ser um generalista em um mar de generalistas, invista em dominar um nicho específico, uma tecnologia emergente, uma metodologia complexa ou uma combinação única de competências. A profundidade do conhecimento e a maestria em uma habilidade específica fazem de você um recurso mais escasso e, consequentemente, mais procurado e valorizado. Pense em profissionais que são referência em suas áreas. Eles não são abundantes, são únicos. Eles criaram uma escassez de competência que os torna indispensáveis. Além disso, a forma como comunicamos nosso valor é crucial. Não basta ser raro. É preciso que essa raridade seja percebida. Isso significa apresentar suas qualidades e diferenciais de forma a gerar uma percepção de exclusividade. Em vez de listar uma série de tarefas que você pode fazer, destaque os resultados únicos que você entrega e os problemas complexos que só você consegue resolver. Construa uma marca pessoal que ressalte sua especialização e o valor que você agrega, posicionando-se como um recurso valioso
e não facilmente substituível. A gestão do tempo e da disponibilidade também desempenha um papel importante. Estar sempre disponível pode, paradoxalmente, diminuir sua percepção de valor. Se você está sempre livre para atender a qualquer demanda, a qualquer momento, isso pode sinalizar que seu tempo não é escasso. Aprender a dizer não a oportunidades que não se alinham com seus objetivos, gerenciar sua agenda de forma estratégica e comunicar seus limites de disponibilidade pode criar uma percepção saudável de valor e demanda. Não se trata de ser inatingível, mas de demonstrar que seu tempo e expertise são recursos valiosos e limitados. Em suma, a escassez é uma das forças mais potentes que moldam o comportamento humano. Ela nos impulsiona, nos manipula e nos faz valorizar o que é limitado, seja um diamante, um biscoito ou uma oportunidade. Entender profundamente esse mecanismo é o primeiro passo para não sermos meros peões no jogo da engenharia social. Mas o conhecimento por si só não basta. A verdadeira maestria reside em aplicar essa compreensão de forma inteligente e ética, elevando nosso próprio valor no mercado e na vida. Ao cultivar habilidades raras, comunicar nossa exclusividade e gerenciar nossa disponibilidade, podemos transformar essa poderosa força a nosso favor, deixando de ser vítimas da escassez para nos tornarmos a própria personificação do valor.